Glória a Deus. Show de bola, galera. Vocês estão curtindo aí, estão gostando, estão acompanhando aí. Vai comentando aí pra gente saber o que vocês estão achando aí. Nós queremos parar um tempinho agora para compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus ele tem falado aos nossos corações. Primeiramente eu queria dizer quem nós somos. Nós somos do projeto Missão Universitária, onde nós temos alguns grupos que se reúnem dentro das faculdades. Nós nos reunimos hoje na FEP, já começamos um grupo ali também na FACESM, devido a essa pandemia nós interrompemos, a gente tem feito contato através das redes sociais, nos grupos de WhatsApp, mas eu creio que em breve nós poderemos voltar para a nossa rotina, onde nós vamos poder estar ali na faculdade compartilhando do amor de Deus, compartilhando aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, amém? Como surgiu esse projeto, de onde nós somos, de onde a gente saiu, essa é a pergunta que não quer calar. Talvez você está vendo aí um compartilhamento da missão universitária, mas talvez a gente não entende, não sabe de onde veio, quem são essas pessoas. Gostaria de dizer para vocês, todos nós aqui, nós fazemos parte de uma igreja, nós estamos debaixo da cobertura da nossa igreja. Cada um aqui é de uma igreja, então nós nos unimos com o propósito de poder compartilhar do Evangelho, compartilhar da Palavra de Deus, daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, há um tempo atrás, eu em casa, num momento ali de oração, ouvindo uma mensagem, eu senti muito forte que Deus ele queria que nós entrássemos nas faculdades, que nós compartilhássemos do Evangelho ali dentro, E Deus ele foi muito claro, muito enfático comigo de que grandes coisas aconteceriam ali. E nós começamos ali numa reunião e através dessas 3 pessoas, os nossos grupos eles começaram a crescer. No período da noite, às vezes a gente tem 15 pessoas na nossa reunião, no período da manhã também na faixa de 15, 14, chegou a ter 20 pessoas ali. Na FACESM também a gente tem feito alguns contatos, tem sido uma bênção. E o desejo do nosso coração, e isso eu não digo que é somente um desejo do nosso coração, mas isso é uma profecia, é algo que nós acreditamos, que nós já vemos isso acontecer. Nós declaramos sobre Itajubá, que dentro de cada faculdade haverá um grupo que vai falar do Evangelho. E depois que nós alcançarmos todas as faculdades da nossa cidade, nós vamos entrar em todas as escolas, começando pelo ensino médio, depois fundamental, e nós vamos plantar pessoas ali dentro para poder falar do Evangelho. A faculdade, muitas pessoas dizem que é um cemitério de cristãos, mas para nós aqui naquilo que eles fazem. E eu digo isso porque quando nós falamos do Evangelho, o Evangelho ele nos ensina que nós devemos fazer tudo da melhor forma possível. Tudo aquilo que deve ser feito, nós devemos fazer como se fosse para Deus. E quando você faz para Deus, cara, não tem como você fazer algo mais ou menos. Você tem que ser o melhor naquilo que você faz, você tem que ser excelente, para que as pessoas vejam excelência, através da excelência naquilo que você faz. O nome de Deus seja glorificado. E eu queria dizer para vocês que esse é o desejo do nosso coração e que queria te pedir para que você nos ajudasse também em oração, para que nós possamos alcançar esse alvo, para que pessoas sejam alcançadas nesses lugares, Então que nós possamos realmente entender esse propósito. Então esse é o nosso objetivo, passando essa pandemia, além dos nossos encontros nas faculdades, nós vamos começar a promover alguns eventos, nós vamos para os bairros, nós vamos falar do Evangelho e nós vamos promover ações sociais para alcançar aqueles que são desfavorecidos hoje. Nós queremos entrar nos bairros mais humildes dessa cidade, olhar no olho dessas crianças, dizer para eles, cara, você tem a oportunidade de um dia entrar numa faculdade, você não precisa viver da forma que você está vivendo, Deus ele tem uma obra na sua vida, e esse é o desejo do nosso coração, é compartilhar esse Evangelho para que vidas sejam transformadas. Nós acreditamos que a igreja ela é fundamental nesse processo, mas o nosso desejo é alcançar e encontrar lugares que muitas vezes a igreja ela não alcança, Então que nós possamos realmente buscar essa galera e levar eles para a casa do nosso Pai, levar elas para a casa do nosso Deus. Então eu queria dizer para você que essa é a nossa missão, essa é a nossa visão, esse é o nosso propósito. Nós estamos submissos a uma igreja, então nós temos também esse princípio de obediência e nós queremos direcionar essas pessoas para a igreja mais próxima da casa delas, para que elas sejam alcançadas e tenham a oportunidade de ouvir falar do Evangelho. Amém?
Então esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão, e eu queria só compartilhar com vocês um pouco do que Deus ele tem falado aos nossos corações. Lá em Mateus, no capítulo 28, você vai ver que Jesus, após ele ser morto, Maria, né, Madalena e a outra Maria, elas vão até o sepulcro para poder olhar o corpo, ver como que estava a situação, e tinha guardas ali. Mas de repente um anjo apareceu e removeu aquela pedra, e aqueles guardas eles caíram como mortos. E quando elas se aproximaram do sepulcro, aquele anjo disse para elas assim: ele não está mais aqui. O Jesus que vocês estão procurando não está mais aqui. Vão para Galiléia. E elas saem dali correndo para avisar os discípulos para que eles, para eles irem até a Galiléia. E no meio do caminho Jesus aparece para elas de novo. O próprio Jesus aparece para elas e fala assim: não tenham medo, eu ressuscitei, mas diga aos meus discípulos para eles irem até a Galiléia, e lá eles me verão. E quando eu li esse texto me chamou demais a atenção, porque eu fiquei pensando por que Jesus foi tão enfático em dizer duas vezes para aquelas mulheres e os discípulos dele irem até a Galiléia. E quando eu comecei a estudar o contexto histórico, eu comecei a ver que Galiléia era um lugar onde o evangelho não era anunciado, naquela época não vamos dizer o evangelho, mas o povo da Galiléia era um povo que não tinha muito costume de ler as leis, não era um povo que tinha o costume de aprender sobre as leis de Moisés, aprender sobre a cultura do reino de Deus. E quando você lê lá em João 7, alguns fariseus confrontando Nicodemos, dizendo assim: veja se saiu algum profeta da Galiléia. E eu fiquei pensando, por que então que Jesus manda os discípulos dele ir para um lugar onde não se tinha uma cultura de valorizar, de glorificar o nome de Deus? E aí foi então que eu entendi a mensagem que Deus ele queria trazer para nós. Deus ele quer nos enviar como discípulos para lugares onde não tem se levantado profetas. Eu nunca vi um lugar onde as pessoas elas têm tantos argumentos para combater a nossa fé como dentro de universidades. Ali estão pessoas que estudam, que passam a noite estudando, que passam a noite fazendo trabalhos. Então não são pessoas leigas, são pessoas que têm um conhecimento, pessoas que têm uma capacidade analítica. E dali eu tenho visto que muitas vezes não se levantam pessoas para falar do evangelho de uma forma expressiva, de uma forma agressiva. E eu entendi que Deus ele quer nos enviar para esses lugares, para que nós possamos ali então falar do evangelho, falar do nome do Senhor. E nós acreditamos que dali sairão juízes, desembargadores, deputados, senadores, prefeitos, vereadores, gerentes de grandes empresas, CEO de grandes empresas, e essas pessoas levando os princípios do reino para a sua vida pessoal, para a sua carreira, elas serão os melhores naquilo que elas fazem. E elas tomarão decisões, elas promoverão e assinarão leis que vão ir a favor da vida, que vão ir a favor da população. Nós nunca vimos a corrupção tão latente no nosso país, mas Deus ele vai levantar pessoas que vão sair do nosso meio para entrar no Congresso, para entrar na Câmara Municipal, para entrar na Prefeitura, para se assentar com os reis, e elas vão combater a corrupção, elas não vão se vender. E essas pessoas, elas estão hoje dentro das nossas universidades. Então quando nós falamos que o nosso desejo é pregar nas universidades, anunciar o evangelho nas universidades, nós estamos preparando uma geração que vai impactar essa cidade, que vai impactar essa região e que vai impactar o nosso país, e por que talvez não o mundo. Então esse é o desejo do nosso coração, essa é a promessa que Deus nos deu. Há mais ou menos 10 anos atrás eu recebi uma palavra de Deus, e Ele disse para mim: Itajubá é um celeiro de missionários. E ali eu comecei a entregar a minha vida pelo Evangelho, eu comecei a trabalhar em favor do Evangelho, o meu coração não se cansa de anunciar essa verdade. E no decorrer do tempo nós ouvimos muitos pastores, muitas pessoas confirmando aquilo que Deus já tinha nos falado. Então eu queria dizer para você que essa palavra profética, ela vai se cumprir na nossa cidade. Itajubá é um celeiro de missionários. Daqui sairão pessoas influentes na nossa nação, influentes no nosso estado, no nosso país. E essas pessoas, elas levarão um avivamento para a nossa geração. Eu queria, se você tem uma Bíblia aí na sua casa, se você não tem, fica em paz, mas lá em Jeremias, no capítulo 20, no versículo 9, para finalizar essa mensagem, diz assim: então eu pensei em não falar mais do nome do Senhor e não anunciar mais o seu evangelho, não anunciar mais as suas palavras, mas as suas palavras, elas queimam dentro de mim, elas me consomem. Eu estou cansado de não falar, estou cansado de não anunciar essas palavras de Deus. E aí o profeta Jeremias, ele diz exatamente isso: eu não vou mais me conter, eu vou anunciar o evangelho.
E eu queria que você entendesse, eu sei que Deus está falando com você aí onde você está na sua casa. Cara, existe uma chama que queima no seu coração. E essa chama, ela é o reino de Deus querendo se manifestar através da sua vida. Então deixa Deus te usar, seja onde for, seja no seu trabalho, na faculdade, na escola. Se permita ser usado, se permita ser um instrumento de Deus. Ele te amou e deu a vida dele por você, para que você então pudesse entregar a sua vida em favor dos outros. Então que essa chama que queima no seu coração, ela possa arder e possa influenciar toda uma geração, em nome de Jesus. Amém? Queria orar com você, nós vamos orar aqui, depois nós vamos ter mais um tempo de adoração, e aí depois, se você tiver alguma dúvida, vai mandando pra gente poder ir conversando e interagindo com vocês, tá bom? Eu queria orar com você aí na sua casa, se você puder, feche seus olhos, em nome de Jesus, dá a mão para essa pessoa que está do seu lado, se você estiver sozinho, se você estiver no trabalho, feche seus olhos, eu queria orar com você, amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua vontade sendo feita nesse lugar, sendo feita nas nossas vidas. Nós declaramos um novo tempo sobre a nossa cidade. Nós declaramos um novo tempo sobre cada universidade de Itajubá. Nós declaramos que nós seremos conhecidos como a terra do avivamento, o lugar aonde Deus olhou e Deus sentiu prazer. Senhor, nós oramos para que as tuas promessas elas se cumpram a respeito da nossa cidade. Deus, e agora nós falamos a nível de uma cidade, estamos falando de uma promessa geracional que os nossos filhos vão experimentar. Nós oramos para que de Itajubá saiam missionários, saiam pastores, saiam presbíteros, saiam juízes, deputados, saiam senadores, saiam, Deus, gerentes das grandes empresas, CEOs. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor levante, Pai, pessoas através dessa cidade que vão impactar e influenciar a nossa geração. Pai, nós estamos prestes a viver a maior colheita da nossa história. Assim que acabar essa pandemia, Deus, as igrejas elas se encherão, os celeiros, Deus, se encherão, e nós declaramos, ó Pai, que um novo tempo vem sobre as nossas vidas, um novo tempo vem sobre a nossa cidade, um novo tempo vem sobre as nossas igrejas. Nós declaramos que o melhor do Senhor ainda está por vir. Aqui estão joelhos que não se dobraram, Deus, pessoas que talvez não tenham condições de ir à igreja devido às igrejas estarem fechadas, mas o nosso coração ele continua aberto e continua queimando para anunciarmos a tua palavra. E nós iremos, nós declaramos que nós iremos, nós obedeceremos o nosso chamado. E em nome de Jesus, nós vamos influenciar e vamos impactar essa geração. Itajubá não será mais a mesma. Sul de Minas, Minas Gerais, o Brasil não será mais o mesmo, porque o Senhor está levantando os seus profetas. Que cada pessoa que está na sua casa agora nos assistindo seja tocada, seja tomada pela tua glória, Senhor. Em nome de Jesus.